Oi, tudo bom? Eu sou Matheus Oliveira, eu sou médico de família e comunidade de Salvador, e eu vou trazer um pouquinho de relato de experiência de como foi a inserção do programa de residência de medicina de família e comunidade no ambulatório de PrEP e como é que foi sua reorganização. Então, só introduzindo, a PrEP é uma terapêutica de eficácia e segurança de prevenção de HIV bem estudada, bem consolidada. Ela potencializa a mandala de prevenção de contaminação, e o objetivo do trabalho é a gente relatar essa experiência da inserção do programa e a reorganização do ambulatório de PrEP no serviço de atenção especializada Marimar Novaes, em Salvador, Bahia. A metodologia é um relato de experiência, e a gente começando já entendendo como é que foi esse processo de experiência e inserção, né? Então, no final de 2021, Salvador, ela começa a construir um processo de capacitação dos profissionais, alguns profissionais selecionados pelo Prepara Salvador, e tendo o entendimento de que o programa de residência ele era um potencial multiplicador do programa de PrEP e um qualificador da assistência de atenção primária. Então, ele foi uma das pessoas que foi escolhida para estar junto com alguns dos seus representantes, alguns preceptores. E, juntamente, foi feito um diálogo com o campo temático da população LGBTQIA+, sobre a ampliação da oferta de PrEP em Salvador. Depois dessa formação, dessa capacitação, houve um convite do programa para compor um ambulatório de PrEP lá no SAI. E qual era o cenário que a gente estava encontrando? Era um cenário de um ambulatório que, antes da chegada do programa, tinha apenas um médico que estava de saída do ambulatório. Ou seja, se o programa não entrasse, provavelmente o ambulatório de PrEP estaria naquele serviço fechando, ficando só mais um serviço em Salvador com prescrição de PrEP. O programa aceitou a proposta e a gente começou a fazer algum diálogo e construção de algumas propostas, né? Então, qual foi o cenário que se colocou depois da chegada do programa de residência? Que seriam 3 turnos semanais, com preceptores do programa de residência. Seriam feitas discussões com a equipe do SAI e o do campo temático para propor a reorganização e ampliação da PrEP na rede de Salvador, da atenção primária, e a construção e da capacitação de outros profissionais através do ambulatório e dos próprios preceptores. Além disso, o ambulatório tornaria-se um campo de estágio para os residentes do programa de residência de medicina, família e comunidade. Atualmente, como é que está sendo organizado o ambulatório de PrEP, qual o cenário que está instituído, né? Está se definido em 4 turnos para atendimento fixos por profissionais médicos, 2 ocupados por preceptores junto com os residentes. A gente tem tido reuniões a cada 90 a 120 dias, a equipe do ambulatório e o campo temático, para discutir melhorias, dificuldades, expansão do serviço na rede municipal e a discussão que a gente traz muito fortemente, que é descentralizar a PrEP para a atenção primária, porque a gente entende que, como profilaxia, ela deveria estar justamente na porta de entrada e não no serviço especializado. A gente já conseguiu a inserção de enfermeiras na prescrição do ambulatório, então hoje a gente tem enfermeiras com garantia de 1 a 2 turnos por semana, realizando a prescrição da PrEP e o acompanhamento dos pacientes que usam a PrEP dentro do próprio ambulatório. A gente conseguiu qualificar a marcação do ambulatório da PrEP através de trazer a agenda virtual feita em planilhas do Google Drive para o ambulatório. Então, isso melhorou a organização, aumentou a organização da marcação, permitiu um planejamento de retornos a cada 2, 3, 4 meses de maneira bem facilitada, e além de propôs uma redução de tempo de espera para atendimento dentro do próprio site, porque antes era feito por ordem de chegada, e a gente instituiu que os horários seriam marcados em blocos de marcação. Além disso, a gente desenvolveu um prontuário modelo para acompanhar esses usuários, porque inclusive ajudava os residentes a se familiarizar com a prestação da PrEP e quais perguntas seriam importantes para buscar vulnerabilidades, exposições ou iniquidades que serão necessárias para aquele serviço. Atualmente, o que a gente analisa do ambulatório, né? A gente tem observado que tem uma grande taxa de absenteísmo, a gente relaciona essa taxa de absenteísmo com o inerente esquecimento da data e da hora pelos pacientes. A gente já vem fazendo algumas ações, que seria fazer a ligação via telefone pela administração na semana anterior para tentar lembrar e reforçar a consulta. E isso é um dificultador da ampliação do acesso, porque por muitas vezes com as faltas, os pacientes acabam retornando em outros dias e tentando marcar consultas, e isso dificulta que a gente tenha a marcação de primeiras consultas e ampliação do acesso, porque precisa ter espaço para esses pacientes que esquecem e retornam para não parar de usar a PrEP de maneira continuada, né? E a gente entende que é uma necessidade de ampliação do ambulatório iminente e uma descentralização para a atenção primária. A gente entende que os pontos mais tocantes, mais importantes, é que o nosso ambulatório precisa ser descentralizado. Então, hoje, alguns serviços já que os residentes rodaram, que os preceptores da residência estão, já fazem a prescrição da PrEP, mas a gente entende que precisa fazer isso de forma otimizada e ampliada.